Olá, olá, meus guerreiros e minhas guerreiras, salve, salve! Estamos nós aqui em mais um vídeo para esclarecer dúvidas na nossa jornada de 21 dias, respondendo perguntas sobre ansiedade e contando os causos que envolvem o meu processo de cura e também dos meus pacientes e alunos do Todo Dia Bem. Antes da gente começar a responder a pergunta de hoje, quanto tempo dura uma crise de ansiedade e quais são os passos que eu posso dar para pará-la? É a pergunta da Fernanda. Uma psicóloga e uma missão: ajudar as pessoas com ansiedade disfuncional crônica com uma alternativa definitiva para o seu problema. Eu sou a Elce, eu sou psicóloga e eu compartilho aqui no meu canal as histórias dos meus pacientes, dos meus alunos do meu programa e a minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico com o qual eu sofri por 17 anos. O meu objetivo é mostrar como esses transtornos realmente funcionam e como é possível tratá-los definitivamente, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo, que eu vou te mostrar o que eu aprendi com a ansiedade. Antes de eu responder a pergunta da Fernanda, eu quero convidar vocês para se inscreverem no meu canal, acionar o sininho das notificações para que vocês saibam de tudo que está acontecendo no canal. Deixe a sua pergunta aqui nos comentários que quem sabe no vídeo de amanhã ou nos outros dias eu responda. Então vamos lá, o vídeo de hoje a gente vai entender o que dá para esperar e o que se dá para fazer, né? Sobre o quanto tempo dura uma crise de pânico ou de ansiedade. E claro, o pânico é sempre mais desesperador, né? Ele dura mais. E a crise de ansiedade é muito confundida com a própria ansiedade, né? Então, a crise de ansiedade geralmente dura alguns minutos. Ela faz um pico e logo passa, mas ela já dá pistas muito antes de que ela vai acontecer. E, aliás, a experiência que eu tenho e que eu vejo dos meus pacientes é que, muitas vezes, a própria ansiedade que começa de manhã e vai evoluindo, pelo fato do ansioso não saber como lidar com isso, ele acaba provocando a crise, porque daí ele começa a prestar atenção naquilo, né, a microvigilância, ai meu Deus, e tá assim, e tá assado, e tá piorando, e acaba se desesperando, né? E o que é o desespero? O desespero é igual ao sofrimento, né? Existe um sofrimento menos um significado desse sofrimento. Aí você vai me perguntar, mas que significado que tem uma crise de ansiedade? O sofrimento, o medo tem um significado. Só que a gente acha que não. O ansioso nessa hora, ele perde o chão, ele perde o raciocínio, ele não consegue conectar com a realidade. Ele perde a conexão com a realidade. E ele fica só microgerenciando o fato de ele estar passando mal e que ele vai morrer, né? E aí a gente já chega mais no estágio do pânico mesmo, do que da ansiedade propriamente dita, mas o processo é o mesmo, só a intensidade que muda, né? A ansiedade está aqui, o pânico está lá. Mas existe uma desconexão com a realidade. Então, de fato, o ansioso não consegue achar sentido naquela dor, naquele sofrimento, naquela angústia, né? E ele vai colocando lenha nessa fogueira, porque para ele aquilo ali vai levar à morte. Esse é o significado que ele coloca. Estou passando mal, vai levar ao sofrimento maior, não necessariamente à morte. Porque a crise de pânico é que dá essa vivência, né, da morte iminente. Então, assim, quando a gente coloca um significado no sofrimento, o desespero desaparece. Mas fica difícil nessa hora colocar um significado. Então, a melhor coisa a se fazer, tanto na crise de ansiedade, que dura alguns minutos, quanto na crise de pânico, que vai levar aí, às vezes também 5 minutos,
3 minutos, só que a crise de pânico tem uma ressaca muito mais forte que a da ansiedade, da crise de ansiedade. Por quê? Porque ela foi mais intensa, né? Ela foi um pico maior de agitação no corpo. Então é mais ou menos como se fosse assim, não é a maioria das pessoas que têm ansiedade que tem pânico, é o contrário, né? O pânico é menos incidente. Então, para quem não tem pânico, é mais ou menos assim, você está dirigindo e você bate o carro, por exemplo, né? E aí na hora que bate o teu coração acelera, você fica branco, você fica com falta de ar, dá aquele pico de agitação, tuas pernas ficam bambas, meu Deus do céu, e de repente, né, parou, viu que tá tudo bem. Naquele momento, aquilo que está acontecendo é uma crise de pânico. A crise de pânico é igual a isso, mesma coisa. E aí, beleza, você tá todo agitado, né? Abre a porta do carro, viu que tá tudo bem, sai andando, a tua perna tá bamba, o batimento do teu coração ainda tá alto, e você vai indo e aquilo vai baixando, né? Vai diminuindo. Você fica ali tentando resolver as coisas e meia hora depois você já se acalmou. Você ligou para as pessoas dizendo o que aconteceu, mas você já se acalmou. Depois, quando você vai embora, talvez 1 hora depois, dependendo, né, da gravidade do acidente, você ainda está mexido, né? Ainda está tremendo um pouco, à noite você fica meio zoado, fica aquela coisa, assustado. O pânico é exatamente esse processo no pós, no durante e no pós. A ansiedade já não tem isso, ela é mais linear e você pode fazer um pico, né, bem menor do que o pico do pânico e não tem tanto essa ressaca. Então, se a gente for olhar o quanto tempo dura a crise de pânico, depois que você tem, ainda vai uns 30, 40 minutos para baixar bem, né, a agitação do sistema nervoso. E a ansiedade pode durar um dia inteiro ou pode durar a parte da manhã. Nos vídeos anteriores, agora não lembro se foi de ontem ou de antes de ontem, eu falei sobre a ansiedade matinal e o que fazer. Se você trabalhar bem a sua manhã, trabalhar bem, que eu quero dizer, não é ficar vigiando se você vai ter sintoma ou não e nem tomar remédio, né? Você pode tomar o remédio, mas se você trabalhar bem com mindfulness, né, de uma forma terapêutica, no detalhe, né, milimétrico, a sua manhã, a sua crise da tarde ou do meio-dia ou da noite pode não acontecer. Tem grandes chances de não acontecer, né? Qual era o horário que eu mais me concentrava em fazer o gerenciamento da minha ansiedade? Porque era o horário que eu mais tinha. De manhã. De manhã eu não fazia nada, eu ficava cuidando de mim, né? O que é cuidar de mim? Ficar vigiando se eu tô com sintoma e ficar super pensando a manhã inteira? Não, eu fazia isso antes. O que me levou a me curar da ansiedade foi quando eu mudei o meu modelo mental e comecei a mudar os meus hábitos mentais, mudar o meu estilo de vida, né? Então, assim, isso é o quanto tempo dura uma crise de ansiedade e uma crise de pânico. Mas o que faz nesta hora, né? Como eu falei, para crise de ansiedade, se você começar a trabalhar de manhã, a crise da tarde e da noite não acontece, né? E vice-versa. Se você tem crise à tarde ou de noite, né? Ou de manhã, a crise acontece de manhã, se você dormir bem, ela não vai acontecer. Se você trabalhar menos, né? Ela também não vai acontecer. Tem que olhar a sua vida como é que ela tá, né? Então, assim, a ansiedade é como uma tempestade, você é a sua casa, né? A gente que já é de mais idade, né? A gente sabe quando vai chover de manhã. A gente sabe, hoje vai chover, né? O meu avô era assim, eu aprendi com ele isso, assim. Ele não ensinou, olha, quando a nuvem tá assim assada, mas eu era grudada nele, ele falou, hoje vai chover. E chovia. Então a gente aprende essas coisas, né? Se a gente sabe que vai chover, fecha a casa, né? Você acorda ruim, sabe quais são os teus gatilhos,
sabe quais são os seus horários e você fica dando mole lá, sentado, parado. Ai, acho que meu dia vai ser ruim, eu vou ter ansiedade. Hoje não faz nada a respeito. Né? Eu sei que é difícil fazer, tem que saber, mas alguém precisa te orientar a respeito disso. Né? Então, fecha a casa. A ansiedade, a crise de ansiedade é chuva forte, o pânico é tempestade. Nos dois casos, dá para prever e dá para fechar a casa. Dá. O que que faz? Bem, em primeiro lugar, né, você tem que aprender a fazer uma boa ancoragem, você tem que aprender as técnicas de mindfulness terapêutico. Não adianta você entrar no Google e no YouTube, procurar uma meditação, vamos ver essa daqui. Adianta? Adianta. Mas assim, adianta naquele momento. A gente tem que pensar em duas coisas. Você precisa de uma estratégia para tirar o seu sintoma hoje e você precisa de uma estratégia para tirar o seu sintoma amanhã e depois e depois. Ah, mas se eu fizer meditação todo dia ou técnica de mindfulness, vai funcionar, só que você vai passar o resto da vida fazendo isso, né? E existe uma alternativa, né, que você fazer isso de uma forma orientada, uma forma terapêutica, que tem começo, meio e fim, que vai te ajudar a evitar recaídas, que vai te ajudar a entrar em remissão total. Atenção, existe remissão total da ansiedade. Eu estou em remissão total há 24 anos, 23, 24 anos. Então existe, né? Por que para mim existe, para você não vai existir? É que eu mudei minha estratégia. E é sobre tudo isso, né, que eu venho falando aqui no meu canal, que eu falo nos meus livros, nos meus cursos e por aí vai. Então, assim, não adianta fechar a casa só hoje, né? Tem que aprender a sacar que a tempestade vem, que a chuva vem e garantir que ela, no dia de amanhã e depois, você também esteja protegido. E que você tenha, acesse um nível de tratamento que não faça só você melhorar hoje e amanhã a ansiedade matinal tá lá de volta. Porque a técnica isolada vai fazer isso. Né? Ela é um band-aid na hora. Amanhã volta, amanhã volta. Então, um trabalho mais profundo, né, vai proporcionar isso. Então, você vai perceber os sinais de que essa ansiedade está vindo, entrar em contato com as pistas que ela dá. Como você está no piloto automático normalmente, você fica mosqueando, né? Eu sei porque eu ficava, e choramingando que ansiedade, e não está percebendo que ela está chegando. Eu entendo que é difícil saber o que fazer, mas tem que aprender então o que tem que fazer. Eu aprendi, eu também não sabia, isso não é ignorância. É ideia pré-concebida das coisas, né? Eu também achava que a ansiedade não tinha cura, né? Eu achava que, meu Deus, tô ferrada com isso daí o resto da vida e sentença para a vida, tomar remédio o resto da vida. E não é um transtorno como a bipolaridade, por exemplo. A bipolaridade não tem o que fazer. Ah, pode fazer terapia? Pode, mas a pessoa só vai fazer terapia sendo bipolar para lidar com o fato de ser, para as eventuais recaídas, né, que a pessoa tem, mas é só tomando estabilizador de humor. A pessoa nunca pode ficar sem remédio. A ansiedade é totalmente diferente, né? Não é assim. E o pânico também. O pânico é uma consequência de uma ansiedade, né? O pânico é uma ansiedade maltratada. Sabe? Quando você tem uma infecção, você não trata e vira um troço assim generalizado. O pânico é isso. Alguma coisa já não deu certo lá atrás, né? Não é de agora. Como eu falo, a ansiedade é uma cobra sorrateira. Então, gente, se conhecer, saber se ler, entrar em contato, criar intimidade com a sua ansiedade, não sair correndo dela, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda coisa, você pode, no caso do pânico e até da crise de ansiedade, saia do ambiente em que você está. Ah, mas isso não é fugir? Não. Por quê? Lembra o exemplo do carro? Quando eu estou dentro do carro, que eu bati, a hora que eu levantei e olhei o entorno, eu vi que estava tudo bem, baixou. Batimento, eu me acalmei.
né? Levou um tempinho ali, 1 minuto, eu me acalmei. Eu me acalmei por quê? Porque o cérebro entendeu, passou o perigo. Né? Vou dar um outro exemplo para vocês que aconteceu uma vez comigo, que eu tive não foi uma crise de pânico, porque foi uma situação real. Eu estava na casa da minha sogra e eu tinha levado minha cachorra junto, a minha labradora. E a minha sogra tem uma churrasqueira embaixo, assim, com um vidro, que ao invés de colocarem um vidro temperado, colocaram um vidro normal. Colocaram errado. E eu entrei nessa churrasqueira para pegar alguma coisa de manhã e a minha cachorra veio atrás. Só que eu tinha que abrir o portão e como ela foge, eu fechei a porta da churrasqueira. E na hora que eu fechei a porta da churrasqueira e saí, ela ficou lá dentro, ela veio de dentro para fora e não viu o vidro, porque é transparente, né? Se fosse temperado, talvez ela tivesse visto. E moeu o vidro da porta. E eu já estava assim, a uns passos longe, só ouvi o estouro, assim, pá! E fui lá correndo para ela, meu coração, Jesus amado, eu estava tendo uma crise de pânico, né? Mas era um perigo real, porque o que eu estava preocupada? Que ela tivesse se cortado. Beleza, cheguei lá, meu Deus, meu Deus, meu Deus, tinha um pouco de sangue no chão, olhei, tinha um corte assim no narizinho dela e tinha um rasgo assim no pescoço e era superficial. Ah, não, era na pata. Tinha um aqui e um na pata, assim, um corte assim. E aí não tava sangrando, foi superficial. Daí, mas eu tava com o coração assim, saindo pela boca. Eu precisei sentar, respirar, respirei num saco assim. E daí fui me acalmando, fui me acalmando. Eu fiquei mais ou menos, ainda levei ela no veterinário. Eu fiquei mais 1h30, mais ou menos, meio tremendo assim. Né? Então, quando eu saio do lugar, eu percebo, o cérebro percebe que o perigo passou. Agora, digamos que ela tivesse se machucado mais grave, né? Não ia passar. Ia continuar acelerado até eu levar no veterinário e ele falar, não, vamos fazer um ponto, ou não, é grave. Então, imagina se ela tivesse se cortado mais e sangrado, eu ia ficar pilhada há muito tempo. Basta o perigo passar que o cérebro entende, né, que tá tudo bem, daí ele desliga os motorzinhos. Não precisa mais ficar ligado. Só que leva um tempo para o motor esfriar. Então saia do lugar, vai lá fora e ancora, né? Sentidos. Ai, mas eu tô em pânico, como é que eu vou ancorar? Tenta, né? Outro dia uma paciente minha contou que estava no shopping com o marido e com o filho e teve uma crise de pânico porque aquele barulho enlouquece ela. E comigo também era assim, muita gente e barulho. E ela sentou para comer e daí o marido foi buscar não sei o quê. O filho dela ficou cuidando dela porque eles sabiam que ela estava com pânico. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e de repente ela lembrou da técnica da ancoragem e ela começou a botar a comida na boca e começou a ancorar na mastigação. Ela botou toda a concentração dela ali, mastigando, mastigando, pum, desapareceu. Né? Tem gente que funciona, tem gente que não funciona, mas você pode fazer uma ancoragem, que nem eu falei. Quer parar de pensar e parar uma crise de pânico? Toma um banho gelado, porque é uma forma de ancoragem. Né? Sai e ancora em alguma coisa. Você pode chupar um limão, por exemplo, já salivei, vai fazer você salivar, vai prestar atenção naquilo ali. Você tem que estimular algum sentido. Pode ser que não funcione, mas funciona, na maioria das vezes funciona. Então, você pode também imaginar uma imagem de um lugar bom, ou colocar no celular uma imagem de um pôr do sol, de uma praia paradisíaca e começar a olhar aquilo, porque aquilo é estímulo para o cérebro, ele vai entender o perigo passou, perigo passou, perigo... Não precisa falar nada, não precisa explicar nada, não precisa medir a pressão. É só botar um estímulo diferente na sua frente que o cérebro vai entender. Agora, ele não vai entender se você continuar falando, meu Deus do céu, tô morrendo, tô morrendo, tô morrendo, você está jogando gasolina no fogo. E para a ansiedade é a mesma coisa, tá?
Então é isso, minha gente. Coloquem suas perguntas aí hoje, que amanhã tem mais um vídeo pra gente responder. Espero que hoje tenha sido esclarecedor. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal e acionar o sininho das notificações. E também, se vocês quiserem, baixem o meu e-book, que eu conto a minha história lá no meu blog. Aliás, tem blog, né? Entrem lá, fuçem os artigos, elsieherber.com.br. Um grande beijo. Até mais.